Assim, eu vou começar falando um pouquinho, né, que a habitação, a habitação social, ela está vinculada um pouco desde quando eu entrei no mestrado, né, que foi meu objeto de mestrado. Ela estava um pouco esquecida nessa época, que foi 2007, né, que a gente tinha passado por um longo período sem nenhum tipo de política, né, desde quando a gente entrou na década de 90, as políticas eram muito espaçadas, pouca vinculação orçamentária em prol de políticas habitacionais, e aqui a gente vivia em Campos uma situação extremamente diferente do restante do país. Até a própria Ana Paula começou a estudar na época, né? Nós vivíamos quase que como uma ilha aqui em Campos, onde você tinha uma oferta de políticas habitacionais promovidas quase que integralmente pelo poder público local e sem uma política de expressão a nível nacional. Então, desde o BNH, de 1986, nós passamos pela década de 90 com algumas políticas habitacionais, mas nada com grande impacto, né? Então, quando a gente olhava Campos, quando a gente olhava a experiência desse município aqui de Campos, isso chamava a atenção da gente. Por quê? Porque era um ente federado, ou seja, um município tratando da questão habitacional que sempre esteve vinculada aos projetos e programas federais. Então isso chamava atenção. Isso chamava atenção principalmente por quê? Porque pelo potencial que essa mesma política habitacional tinha de reconfigurar os espaços urbanos. E isso reconfigurou bastante o espaço urbano aqui em Campos. Mas antes eu gostaria de pontuar o seguinte, que a gente deve olhar a cidade, principalmente a experiência de cidade capitalista que nós temos aqui no Brasil, que elas não são cidades que ficam desiguais. Elas são, por sua natureza, cidades extremamente desiguais. Então, quando a gente olha uma política habitacional ou olha uma política urbana, de qualquer forma, a gente tem que ter em mente, enquanto pesquisador, que essas políticas habitacionais, essas políticas urbanas, elas têm o potencial do seguinte, ou amenizar ou aprofundar as desigualdades sociais que existem dentro de uma cidade. Então esse é o ponto de partida que eu sempre fiz, olhando lá em 2007, a política aqui de Campos, e depois, quando eu fui também para o IPU, que eu também, lá eu tive mais contato, porque principalmente que já estávamos, desde 2009, com o programa Minha Casa Minha Vida, sobre a materialização desse programa também, enquanto algo que estava intensificando as questões de exclusão social na cidade. Então, quando eu chego lá, eu começo a olhar para a região norte fluminense e observo o seguinte, que nós temos aqui uma região extremamente enriquecida, na época, né, que hoje nem tanto, né, nós passamos por profundas questões aqui orçamentárias e crises municipais, mas na época a gente observava que tanto Campos quanto Macaé eram cidades extremamente ricas e cidades que estavam passando por diversos processos de reestruturação da sua malha urbana, principalmente pelo fato da atratividade que a indústria do petróleo traz. E aqui vivemos uma situação fora da curva da grande maioria dos municípios brasileiros, que era o seguinte, municípios amplamente financiados com o recurso dos royalties. Então a gente jogava, ao observar essa relação, a gente jogava fora uma das variáveis, a gente descartava uma das variáveis, que é aquela variável que sempre diz que os municípios empobrecidos não têm condições de assumir as suas responsabilidades com políticas habitacionais. Então essa variável é descartada. Então, quando eu começo o meu estudo, eu já descarto essa variável. Por quê? Porque são municípios enriquecidos. Então, como observar, então, essa política habitacional com municípios, o desempenho dessa política habitacional com municípios extremamente enriquecidos, com municípios que a ausência de recursos não era uma realidade. Então, eu formulei algumas questões centrais, né?
Eu acho que para poder entender isso, por quê? Porque no meu mestrado eu já tinha estudado a relação da desigualdade e a formulação de segregação a partir da política habitacional aqui em Campos. Mas aí que está, no doutorado eu busquei verificar uma outra faceta, que é a faceta política disso. O que leva esses gestores públicos de municípios extremamente enriquecidos a optar por diferentes formas de políticas habitacionais, como no caso de Campos pela autonomia e no caso de Macaé pela parceria. Autonomia eu falo porque Campos, desde 1998, faz uma larga política, uma ampla política habitacional baseada nos recursos dos royalties, para em 2008 intensificar essa mesma política e fazer uma promessa de construção de 10 mil moradias populares. Então, o que leva o gestor a pensar em uma política? O que levou esses mesmos gestores a escolher isso? Em contraponto a isso, eu verificava que em Macaé existia, talvez, uma problemática muito maior sobre a escassez de moradias, tá? Sobretudo pela atratividade que o setor do petróleo tem sobre a mão de obra e muito sobre mão de obra desqualificada, tá? E como que o município de Macaé também estava resolvendo as suas carências habitacionais. E aí que tá, ao observar isso, percebe-se facilmente que eles escolheram um outro caminho, que seria o caminho das parcerias. Ou seja, desde antes do programa Minha Casa Minha Vida, que é anunciado em 2008 e efetivamente posto em prática em 2009, Macaé já vinha fazendo parcerias com o governo federal, principalmente, para promover algumas políticas habitacionais. Então, a questão central disso daqui seria, então, por que Campos adotou uma política autônoma em larga escala e Macaé adotou parcerias? Então, algumas dimensões de análise aqui que eu procurei estabelecer, que era a estrutura política local, ou seja, a história da política desses municípios, como que esses municípios se desenvolveram, tá? Relações institucionais entre esferas públicas, e aí eu falo sobre esferas públicas, eu estou dizendo sobre o governo federal e o governo estadual, estrutura fiscal e dependência dos royalties, predileção pela autonomia e parceria e a própria materialização da política habitacional. Então essas foram as dimensões de análise que eu busquei estabelecer durante a minha pesquisa. Aí um pouco, aqui vou passar um pouquinho mais, né, mais rápido, falando um pouquinho dos fatores, né, que aqui é um pouco da história daqui do município, da região, né, mas falando um pouquinho dos fatores políticos internos aqui à região, né, o histórico do Norte Fluminense, nós vamos ter fatores políticos internos, tá, que eu estabeleci, que seria o crime do setor sucroalcooleiro e acerramento do esvaziamento econômico desses municípios até o final da década de 1990. Porque o marco que vai dar uma mudança significativa nessa situação, que é a Lei do Petróleo de 1998, que estabeleceu a quebra do monopólio da Petrobras e, de quebra também, houve um direcionamento extremamente forte de recursos para os municípios, tá? E diga-se de passagem que esses municípios não estavam lá muito preparados para poder receber um aporte tão grande de recursos na ordem que foi os royalties, tá? E nós vivemos aqui um período muito grande de bonança, tá? Quem pega a segunda metade da década passada, depois de 2005 até 2012, a gente vai ver que o volume de repasses à disposição dos municípios aqui foi crescente. Foi extremamente crescente e os municípios, muitas das vezes, não sabiam nem o que fazer com esses recursos. E aí a gente pode, como exemplo, a Cidade da Criança, a revitalização da Beira Valão ali, o Beira Canal de Campos, que aquilo ali é um exemplo muito claro da falta de controle sobre o uso desses mesmos recursos, tá? Então a gente tem aqui, nesse período pré-royalties,
aquilo que o José Luiz Viana da Cruz e Francisco de Oliveira também vai chamar, que é o fechamento político dessa região. Essa região ela se fecha completamente em formas de políticas tradicionais e desconectada do restante da política do Estado do Rio de Janeiro e da política do Brasil. Para se ter uma ideia, a região norte fluminense, até o final da década de 80, ela seria inserida em alguns programas do governo federal de reestruturação econômica, semelhantes ao que existiam no Nordeste. Tá? E a gente vai ter uma reabertura dessa região a partir de 1998, primeira metade da década passada, principalmente em Macaé, com essa quebra do monopólio da Petrobras e com a retirada, ou pelo menos com a cisão de determinados grupos políticos locais lá de Macaé, que pouco versavam com as parcerias. Então você vai ter a destituição de Silvio Lopes, que representava o grande coronel naquela região, o grande coronel naquele município, e aí você vai ter, não um revezamento de poder, mas uma quebra do poder. Por quê? Porque Riviton Mussi, que vai estabelecer as políticas de parceria, que vai dar os primeiros passos em políticas de parceria, ele rompe com o grupo político de Silvio Lopes. Tá? E aí vai se abrigar politicamente no grupo do PMDB, que já controlava a política do Estado do Rio de Janeiro desde da segunda metade da década de 90. Então, esse quadro aqui na região norte fluminense vai ser bastante específico, porque nós vamos ter municípios pobres que se tornaram municípios ricos, a indústria de petróleo com seu potencial dinamizador, tá? Mas isso lá em Macaé, em Campos nem tanto, tá? Convivência com políticas, com estruturas políticas arcaicas, tá? Aqui em Campos, no caso, uma forte atração populacional para Macaé e a transformação da prefeitura, principalmente no caso de Campos, como grande dinamizador da economia local. Então, quando você leva esses recursos todos em direção ao município, quem se torna o grande agente capitalista desses espaços é o prefeito. Então você vai ter no entorno dessas prefeituras extremamente enriquecidas pelas rendas do petróleo, uma série de agentes buscando ali estabelecer algum tipo de parceria com o governo municipal na tentativa de abocanhar esses recursos. Tá? Então é sobre isso tudo que a gente monta todo um processo, monta toda uma política que mexe profundamente com a vida das pessoas, que é a política habitacional, que mexe profundamente com a vida das pessoas e mexe profundamente com a estrutura urbana desses municípios. Então, passando aqui rapidamente, esse aqui é um quadro, mais ou menos, da dependência dos recursos dos royalties, né? O quanto que os royalties participaram do orçamento desses municípios, e a curva ela um pouco cai a partir de 2010 em ambos os municípios. A azulzinha ali está Campos, a parte de cima é Campos, tá? Não está dando para ver direito ali, o vermelhinho em Macaé. Então, em Macaé vocês podem até perceber que há uma nítida diminuição da dependência dos recursos dos royalties, tá? E Campos se mantém um pouco acima, mas existia uma tendência de queda, tá? E se vocês perceberem aqui também, em 2008, né, a grande crise, a crise mundial, nós vamos ter aqui uma queda acentuada dessa dependência também, tá? Então, quer dizer, os municípios passaram a estabelecer outros programas de arrecadação na tentativa de reverter a intensa dependência dos recursos dos royalties. Mas mesmo assim, em 2013, que foi o último dado que eu fiz o levantamento, Campos ainda dependia 54% do seu orçamento para com os recursos dos royalties, e Macaé, incrivelmente, 25%. Tá? Então, assim, mesmo vendo como que a crise do setor do petróleo ela se desenvolveu, a gente vai perceber que Macaé sofre hoje menos, pelo menos o poder público de Macaé sofre muito menos hoje com a questão do decréscimo dos royalties do que Campos. Tá?
Isso explica bastante, explica boa parte dessa crise que a gente vive aqui hoje dentro do município, esse grau de dependência. Tá? Então, nós vamos ver que esses municípios passaram a contar com uma maior autonomia política e econômica, tá? Nós vamos ter fartos recursos dos royalties à disposição do poder local e tentativas de resolver carências históricas em políticas sociais e incremento populacional advindo de atividades ligadas ao setor do petróleo. Então nós vamos ter uma tipologia específica da mitigação da problemática habitacional aqui em Campos e Macaé, na região norte fluminense. Tá? E aqui eu dividi em duas fases, né, que é entre 1998 e 2008, nós vamos ter em Campos uma produção setorizada de moradias com remoções de comunidades, tá? Direcionada à remoção de comunidades, e Macaé da mesma forma. Assim, uma escala bem menor, mas também políticas pontuadas para poder resolver problemas específicos. Então você não tinha, a gente pode pegar até o exemplo aqui da Portelinha, que você tira as pessoas de uma determinada área, mas transfere para uma área quase que contígua ali, trazendo toda sorte de problemas com a escolha do modelo construtivo aqui, que foi na forma de prédios e todos os problemas que nós já sabemos aqui. E aí que está, com a adoção do programa Morar Feliz, se estabelece de fato aqui em Campos uma política de autonomia. Então nós vamos ter, a partir dessa autonomia, aí sim uma produção massiva de moradias e de grandes deslocamentos na malha urbana municipal. Em contraponto a isso, Macaé vai adotar para si a parceria com o programa Minha Casa Minha Vida, que também gera uma produção massiva de moradias e de grandes deslocamentos de pessoas na malha urbana. Tá? E aí, como forma de diferenciação disso, nós vamos ter aqui nessa apresentação aqui, que Campos, pelo fato de se cercar pela autonomia, ele não precisou estabelecer, o município de Campos, ele não precisou estabelecer uma modernização das suas relações. Tá? Então nós vamos ter grande parte das rendas do petróleo financiando a política habitacional. Então nós vamos ter também, enquanto estrutura política local, predominância de práticas políticas tradicionais. E aí, mais uma vez, a gente vai ver aquilo que o José Luiz Viana chama, que é, novamente, um fechamento do campo político para parcerias. Então, a aposta na autonomia busca ganhos exclusivos com a política habitacional. Tá? Então, nós temos o programa Morar Feliz. Já Macaé, não. Macaé, e assim, pelo aquilo que eu pude, pelos dados que eu pude apurar, Macaé, pelo fato de ter sido impactada diretamente com a economia do petróleo, tá? Porque aqui a gente vai ter distintas economias, que quem vai falar isso é Peçanha, pra gente, um artigo de 2015, que Campos vai ser primordialmente por base da economia dos royalties, e Macaé vai versar entre as duas economias, a economia dos royalties e a economia do petróleo. Então, Macaé vai contar ainda com as rendas, mas vai buscar recursos fiscais próprios, pelos mecanismos que foram dados até pela Constituição de 1988, tá? E vai experimentar a nova dinâmica, dinâmica econômica que o petróleo vai proporcionar aquele espaço ali, aquele território. Então, vai ter a necessidade de adequar a sua estrutura administrativa aos preceitos da racionalidade capitalista, tá? E o exemplo disso, que foi a criação da Câmara Permanente de Gestão, que era moldada para poder, com um corpo técnico, para poder conseguir estabelecer diretamente parcerias, tá? Conseguir arrecadar recursos de transferências voluntárias, e nisso se encaixa o programa Minha Casa Minha Vida. E aí o que a gente vai ter enquanto fenômeno naquele espaço ali de Macaé, que é um alinhamento político-partidário aos demais níveis de governo. E com isso vai haver uma divisão dos ganhos políticos que se pode ter com a questão habitacional. Tá? Então se estabelece o programa Minha Casa Minha Vida em Macaé.
E aí, só para citar aqui o Royce rapidamente aqui, que a gente vai entender um pouco dessa dimensão aqui do impacto da política das rendas do petróleo aqui, porque esse setor extrativista de petróleo um grande problema dele reside justamente na capacidade de financiar regimes políticos não democráticos, que por terem forte base de sustentação econômica conseguem conter os movimentos de abertura política que buscam a modernização de suas instituições. Então, a raiz, talvez, dos nossos grandes problemas que nós temos aqui sobre a não democratização dessas mesmas políticas, e aí eu falo de políticas de uma forma ampla, de fato, esse grande volume de recursos que os municípios não precisam fazer nada para poder receber esses mesmos recursos. Então isso imprime uma lógica de não existência de controle social sobre esses mesmos gastos. Tá? Gente, meu tempo já está aqui, passando rapidamente aqui. E assim, discutindo um pouco dessa política autônoma, o que eu consegui perceber, e assim, já observando o programa Minha Casa Minha Vida e outras experiências, é que Macaé, de fato, com a parceria, tá errado aqui, a parceria não é autônoma, tá? Desculpa. Com as parcerias, Macaé, ela perde um tanto quanto a sua própria autonomia na gestão do território, algo que foi muito custoso para os municípios conseguir. Porque quem estabelece a política territorial do município é a gestão pública local. Então, quando você estabelece uma política de parceria, e como que Minha Casa Minha Vida se coloca sobre esses municípios, é um problema seríssimo, porque ele pede a flexibilização de quase todas as leis, ou seja, Código de Obras, Plano Diretor, tudo aquilo que é conquistado democraticamente, o Minha Casa Minha Vida joga fora. Por quê? Porque estabelece um modelo rígido sobre o qual há um comprometimento muito forte com o setor empresarial, que foi o grande beneficiário desse programa Minha Casa Minha Vida. Então você joga toda uma experiência democrática que existe dentro do município. Assim, podemos ter críticas ou não ao próprio plano diretor, à confecção desses planos diretores aqui no Brasil, ou grande parte dos municípios brasileiros, mas é um instrumento democrático. Tá? E o Minha Casa Minha Vida joga fora esse mesmo instrumento democrático. Por quê? Porque pede para flexibilizar essas mesmas normas. Tá? E um programa Morar Feliz, ele se apresenta também com uma forte vinculação dessa questão eleitoral. Então, o Gonçalves disse para mim em entrevista que nas últimas eleições, muitos trabalhadores, donas de casa, dizendo que davam seu voto à reeleição da prefeita Rosinha porque conhecia um amigo ou uma pessoa que tinha recebido uma moradia. Então isso cria um vínculo muito forte, que por sua vez destrói também a capacidade de articulação, a capacidade democrática desses espaços também, por sua vez. E aqui um pouco do mapeamento, né? O tempo não permite a gente poder falar da periferização, da produção da moradia em campos. Tá? O efeito mais problemático, talvez, hoje, do Morar Feliz e da forma com que esse programa foi montado, seria isso, uma extensa periferização da população, ou seja, movimentação, porque o programa ele tem a capacidade de movimentar, tem o potencial de movimentar até 50 mil pessoas, tá? Com a construção de 10 mil moradias, e em direção às periferias. Eu acho que é jamais o caso daquilo que a Maria Alice vai buscar estudar. E os resultados observados, tá? Os programas habitacionais, em ambos os casos, demonstram possuir um grande potencial em aprofundar processos socioespaciais que já existiam em curso nesses mesmos municípios investigados. Outra questão, que o uso do instrumento do déficit habitacional quanto quantificador do déficit nesses municípios não mostra a realidade da carência habitacional. Ou seja, você produz moradia em massa e você faz retiradas em massa de pessoas, sendo que talvez políticas pontuais para poder resolver a questão da moradia, como a construção de um banheiro ou de mais um quarto, resolveria
esse déficit. Então você vai ter à disposição, tanto de um município quanto de outro, uma larga política, uma ampla política habitacional. Então por que não remover? Se a gente tem unidades para poder recepcionar essas pessoas. Então nós vamos ter um modelo de criação de novas periferias, expansão de padrões periféricos. No caso de Campos, observa-se o que a gente vê hoje, né, um alto grau de dependência dos recursos do royalties. Em Macaé abriu mão da sua prerrogativa de controle sobre o território. Em Campos houve ainda uma extensiva privatização das decisões sobre a política habitacional. Então, outra crítica, né, com essas mesmas políticas habitacionais, cria-se extensivamente proprietários, tá? Ou seja, o sonho da casa própria trabalhando no imaginário dessas pessoas. Por isso, tanta aderência dessas políticas e por isso, tantos resultados políticos eleitorais que se consegue a partir dessas grandes políticas habitacionais. Já estourei meu tempo, tá? Eu vou deixar para o debate depois qualquer outra pergunta e vou passar para a professora aqui. Muito obrigado, gente. E qualquer coisa a gente debate. Tá bom? Muito obrigada, Júlio. Então, chamo à mesa, né, a Ana Paula Serpa Nogueira Arruda para apresentar, né, também a sua discussão e seus trabalhos de pesquisa sobre a questão habitacional em Campos. Então, Ana Paula, doutora em Sociologia Política, aqui pela UENF, né, nosso CCH, o PGPS, SP, aliás, saiu errado aqui, inclusive, com estágio de doutorado da CAPES, no IGOT, Universidade de Lisboa, e também teve bolsa de pós-doutorado no programa, né, Pescarte, ok? Então, Ana Paula. Bom dia. Eu, em primeiro lugar, agradeço a organização do evento e a professora Tereza, TT, né? Júlio, pelo convite para falar um pouquinho sobre um tema que é caro para mim, para o Júlio, para a Kézia, que a gente vem estudando a questão do urbano, mais especificamente a habitação. E o Júlio trouxe uma questão muito importante, que é a concepção política, né, desses dois municípios, que são os municípios de destaque no Norte Fluminense, Macaé e Campos. Quando a gente fala da produção da habitação social, acaba focando muito nesses dois municípios, embora outros municípios tenham produzido habitação também, e com recurso de royalties, mas numa escala bem menor, de impacto bem menor, mas esperando, né, e pontuando a construção nesses recursos. O caso de Campos, ele é atípico, no momento em que, a partir de 2001, a gente teve um crescimento forte da produção habitacional no município. Outros municípios sem recursos não... A gente teve um hiato da política habitacional depois da descentralização em 88, quando o Estado se retirou. Vou falar um pouquinho sobre isso. E Campos é um município atípico. Em Macaé ganha destaque também nos últimos anos. E aí a gente acaba focando um pouco nesses dois municípios, né, porque a produção é muito expressiva, né, de Campos e de Macaé. Bem, o Júlio trouxe um pouquinho da concepção política, né, de como o desenho, né, desses dois programas. Eu vou falar um pouquinho sobre como é essa habitação, né, como ela é feita, qual é o modelo, e levar um pouquinho a reflexão sobre os principais desafios, os principais dilemas dessa habitação de interesse social, que é produzida não só em Campos e Macaé, mas em outros municípios do Brasil. E o primeiro passo é entender que a habitação ela é muitas vezes entendida apenas como um bem, né, como uma mercadoria. Só que a habitação é um direito social, né, um direito garantido e que milhares de brasileiros não têm acesso. E aí entra o Estado para equiparar, né, essa desigualdade do acesso à habitação.
Como direito, a gente está falando aqui não só de habitação, a gente está falando do direito à cidade, do direito a estar bem localizado, do direito a equipamentos, do direito a serviços urbanos. Então, não basta apenas dar uma habitação, não basta apenas dar o direito de ocupação. A gente está falando do direito à cidade, do direito a habitar, a viver nessa cidade de uma forma justa. Bem, partindo disso, o que a gente tem visto historicamente na construção da habitação social no Brasil é apenas o direito à ocupação, o direito a ter um teto. E o que a gente tem visto, e o que eu quero problematizar, refletir um pouquinho, é que tipo de habitação é essa? É uma habitação localizada na periferia, longe dos equipamentos, longe dos serviços urbanos, que acaba segregando mais do que incluindo, do que integrando essas pessoas à cidade. E a gente tem visto esse modelo sendo replicado ao longo do histórico da política habitacional brasileira. Então, obrigada, Luiz. A gente pode dizer, estudando o histórico da política habitacional brasileira, que a gente tem um acúmulo de experiências. Primeiro com o governo Vargas, com a fundação da Casa Popular, em 46. Em 64, o BNH, Banco Nacional de Habitação, em plena ditadura, e uma expressiva produção habitacional. Não só para a classe média, mas também habitação de interesse social. A gente está falando aqui de duas tipologias, de dois ramos, né, de intervenção estatal na habitação. Com a descentralização, a gente tem esse ato, né, da política habitacional, descentralização das políticas sociais, dentre elas a habitação, que levou a uma descentralização para os municípios de programas habitacionais e a falta de recursos, né, uma autonomia, mas também uma falta de recursos, o que levou a baixa produção da política habitacional de 88 até 2009, com o programa Minha Casa Minha Vida, quando o governo federal ele volta à cena, mas é de um modelo que o Júlio já destacou aqui, muito rígido, o mesmo tipo de habitação social produzido em Belém e produzido no Rio Grande do Sul, sem contextualizar as realidades. E falando um pouquinho desse histórico da política habitacional, a gente está falando disso. A gente está falando de uma tipologia. É assim mesmo. Você conhece? Bem, que vai desse modelo de produção em massa, impessoal, desconectado da cidade, como a Vila Kennedy em 65, com o BNH, conjunto Dom Jaime Câmara, no Rio, 69, também pelo BNH. Esse é cruzado? É a cruzada no Leblon? Isso. Grandes blocos, prédios, enormes conjuntos habitacionais, resgatando um pouquinho desse histórico. Cidade de Deus, 65. Também feita com prédios e com casas populares. Se a gente olhar hoje Morar Feliz, a gente vai encontrar essa tipologia. Minha Casa Minha Vida 03. Mais uma vez, essa grande produção em grandes conjuntos habitacionais, desconectados da malha urbana, desconectados de serviços, de equipamentos públicos. Macaé, Minha Casa Minha Vida, é isso que o Júlio estava falando. Então a gente tem tipologias. A gente tem um caso de Campos com o Morar Feliz, essa autonomia, né, do processo construtivo, dos locais onde vão ser colocados esses conjuntos populares. No caso de Macaé, a gente teve um modelo mais rígido, mas os dilemas são muito parecidos. E é sobre isso que eu quero refletir. O dilema da habitação social é isso, é o modo como é produzido. Ou seja, você tem uma busca por metas quantitativas, o maior número de pessoas,
mas em detrimento você tem a qualidade construtiva e a qualidade de cidade que é oferecida para essas pessoas. E isso, independente do caso de Macaé e Campos, nas suas escolhas políticas, você vê refletido nos dois casos. São conjuntos que não possuem área de lazer, não possuem uma conexão com a cidade. Você pode ver que eles estão desconectados da malha urbana, desconectados da cidade, do direito a essa cidade, a viver essa cidade. E isso também ocorre no caso do Moura Feliz. Então a gente tem alguns dilemas no caso da habitação social no Brasil, essa experiência acumulada que eu fui mostrando ao longo dos anos, mas dilemas, reflexões que fazem com que, por isso, muitos estudos sobre habitação tenham sido feitos. Primeiro é esse modelo de grandes conjuntos. E aí você requer, como eu disse, as metas quantitativas e não metas qualitativas dessa habitação e dessa cidade. A baixa qualidade de equipamentos, de serviços urbanos. E aí o direito que é dado é o direito à ocupação e não o direito à cidade. A localização da habitação de interesse social às margens da cidade, nas periferias, que é um outro problema. O compromisso com esse sonho da casa própria, esse sonho que é vendido, está mais associado aos interesses de mercado do que aos interesses sociais dessa população. Mais associado aos interesses das construtoras, como a gente viu em Campos com a Odebrecht, né, do que com a população em si. A falta de um corpo técnico especializado nesses municípios, esse é um grande problema. Isso ocorreu no caso de Macaé, ocorreu no caso de Campos também, né? São cargos de confiança, são pessoas que mudam cada vez que você vai estudar. Cada mês você encontra uma pessoa diferente, uma diretoria diferente, um corpo especializado diferente, assistentes sociais que deveriam fazer um trabalho que é muito importante, né, de preparação dessa população para ir para essa nova habitação, de adaptação dessa população, que são pessoas que são contratadas, terceirizadas. Aqui no caso de Campos, essas pessoas trabalhavam num container, os cadastros eram manuais, não tinha nenhum computador para que elas pudessem colocar, sistematizar os registros. Então a gente vê isso quando a gente vê habitação social. E esse corpo técnico especializado, a gente fala de pessoas que possam planejar essa habitação para mais do que 4 anos de governo, possam pensar a longo prazo. Então, quando a gente acaba com os recursos dos royalties, que a gente tem essa diminuição, esse período de austeridade, de baixa verba que a gente vê no caso de Campos, você não consegue mais fazer o fundo de habitação de interesse social. Ou seja, ele estava regularizado, mas ele não teve recursos colocados de forma que a habitação ela fosse planejada e pensada para além do governo Rosinha. Agora a gente vive um período dramático no qual a gente não sabe qual é o futuro da habitação social, nem o futuro do fechamento do programa Moura Feliz. Se essas casas, esse número cabalístico de 10 mil casas vão ser concluídas, sem os recursos que a gente tinha no início do programa. E um outro dilema é a incipiência de práticas de autogestão habitacional. Muitos estudos têm mostrado que programas de autogestão, de mutirão, têm uma produção mais humanizada da habitação social. Embora em menor número, mas é uma produção mais humanizada, mais próxima, mais democrática da população. No caso do Minha Casa Minha Vida, só 2% da verba era destinada, era o Minha Casa Minha Vida Entidades, que era destinado para programas de autogestão habitacional, que foi o foco dos estudos da professora Luciana lá do IPU. Então, o modelo é esse: grandes conjuntos produzidos de uma forma impessoal e produzidos com uma baixa qualidade arquitetônica e urbanística. E o grande problema todo que a gente vê quando se fala de habitação social é a questão fundiária. É a questão de acesso ao solo urbano. Esse é o maior dilema das prefeituras dos municípios. Onde construir habitação de interesse social? Que estoque de terras tem um município para habitação de interesse social? Essa é uma das grandes dificuldades. Esse é o principal ataque a ser feito e que não é de interesse mexer com a questão fundiária de acesso ao solo das prefeituras.
por causa exatamente dos interesses por trás das relações que são constituídas politicamente com os proprietários das cidades. Bem, Macaé, essa é a área de lazer construída no programa do Minha Casa, Minha Vida, de habitação social em Macaé. Macaé, condomínio cidadão, mais uma vez grandes conjuntos habitacionais, tem área de lazer. Eu pude visitar também esse espaço. Essa é a localização, completamente desconectada da cidade, dos dois grandes condomínios de habitação social produzidos em Macaé, o Cidadão e o Bosque Azul. Morar feliz, os mesmos dilemas, e aí está mais próximo, né, do nosso conhecimento, né, onde estão esses conjuntos habitacionais. Esse é o Conjunto Eldorado, 1.136 unidades habitacionais, sem nenhum equipamento complementar, escola, creche, posto de saúde. Simplesmente foram alocadas 1.136 unidades habitacionais sem qualquer conexão com a realidade desse bairro, que já era extremamente carente, já era extremamente precário no acesso a equipamentos públicos e urbanos. Uma casa do Morar Feliz, que segundo a prefeitura usou os tijolos da cerâmica campista, mas são casas pré-moldadas. Bem, uma das grandes questões quando a gente vê a habitação de interesse social é a localização. Quando eu falo do tipo de habitação, eu estou falando aqui também da localização desses conjuntos habitacionais. No caso de Campos, a gente tem uma questão um pouco dramática, que o Júlio falava assim, não, porque a prefeitura é esse agente modelador do espaço urbano em duas vertentes. Uma enquanto a atuação direta na produção habitacional, a outra na passividade, na permissividade com os condomínios privados. E a gente está falando de um processo de periferização, e isso é produção habitacional, né, pelas duas vertentes, mercado e Estado. Mas a gente está falando de um processo dramático que a gente está vivenciando em Campos, está vivenciando em Macaé, de periferização da produção habitacional de interesse social e dos condomínios privados. Nesse mapa, que foi produzido está com uma baixa visualização por causa do tamanho da projeção, mas a gente pode ver, não sei se vocês conseguem ver, depois eu posso passar, quem tiver interesse. Em amarelo, todos os conjuntos habitacionais produzidos até hoje na cidade de Campos dos Goytacazes, dentro da malha urbana. Em vermelho, os condomínios privados e áreas de condomínios verticais produzidos em Campos dos Goytacazes. O que a gente pode ver? A habitação social está sendo cada vez mais empurrada para as margens da cidade e até para fora desse perímetro urbano. E a gente está vivendo um processo dramático que esses condomínios cada vez mais estão se proliferando na cidade e também num processo de periferização. Essas terras de usina, como a ZAC bem mostrou no seu estudo, elas estão sendo utilizadas para condomínios privados. E a questão é, que estoque de terras o município tem para produzir habitação social a longo prazo? Como, onde? Cada vez mais para fora do perímetro urbano, ou seja, a gente tem que refletir, e quando a gente fala de habitação, a gente está falando de localização, onde mais pode ser produzida habitação social em Campos? Com esse processo cada vez mais se expandindo, de conjuntos habitacionais nas periferias e de condomínios também sendo colocados nessas periferias. No caso do bairro Novo Jockey, a gente tem o conjunto habitacional Morar Feliz, em vermelho, e é um bairro que a gente não consegue visualizar, passando por ele, o processo de construção de condomínios
né, e da fragmentação urbana que esse bairro tem sofrido. Um bairro até então pouco falado em termos de mercado e que atualmente tem essa configuração. O condomínio do Morar Feliz, em vermelho outros condomínios horizontais e em amarelo os condomínios verticais, retalhando esse bairro, que até então só era visualizado pelo programa Morar Feliz. É esse processo de fragmentação urbana que a gente está vivenciando hoje na cidade de Campos, que é um processo dramático quando a gente pensa em futuro da habitação de interesse social. Nesse bairro, a gente pode ver o programa Morar Feliz e todos esses condomínios alocados no bairro Novo Jockey. Que já dá pra gente uma dimensão do que a gente está vivenciando hoje aqui no município de Campos Goytacazes. Bem, quando a gente fala de habitação social, para concluir, que eu acho que eu já estou no tempo já, a gente precisa refletir qual o modelo. E a habitação ela tem sido pensada. Então dá tempo de refletir junto. Ela tem sido pensada em todo o mundo. Eu pude fazer o meu doutorado sanduíche em Portugal, também analisando a habitação de interesse social no caso de Lisboa. E essa questão, modelos impessoais, desconectados da malha urbana, uma busca da academia na reflexão sobre que tipo de habitação é essa. No caso do Morar Feliz, a gente teve um alcance quantitativo enorme, né? Em termos quantitativos é um número extremamente expressivo. Em termos de alcance de baixa renda também, né? Os dados demonstraram que realmente, né, houve sim um alcance de uma população que vivia em condições habitacionais precárias. Mas em termos qualitativos a gente teve um comprometimento forte do programa. Uma personificação do programa habitacional na pessoa da figura da Rosinha, quer dizer, na pessoa da figura da Rosinha Garotinha, né? E a busca por uma política de forte apelo popular. Aliás, a habitação social tem pensado exatamente em termos de ganhos eleitorais. E o sonho da casa própria é vendido nesse sentido. A gente teve também um aumento e uma reconfiguração da violência urbana para esses conjuntos habitacionais, o que é de conhecimento geral e cotidiano, né, nos noticiários, dentro desses conjuntos habitacionais. E a venda do uso dos royalties, ou seja, essa venda dessa premissa, desse bom uso dos royalties na habitação social, a justificativa, né, para o programa a partir dos royalties do petróleo. Quando eu fiz o meu sanduíche em Lisboa, a gente teve algumas reuniões também com a Câmara, né, com a Prefeitura de Lisboa, com a discussão dos bairros de habitação social. E a discussão, a forma como a Prefeitura falava sobre os bairros era: a gente precisa discutir sobre os bairros problemáticos. A gente precisa discutir onde serão alocados os bairros problemáticos, ou seja, o pressuposto era que qualquer bairro que recebesse habitação social era chamado de bairros problemáticos. De cara já se falava assim, são bairros problemáticos, ou seja, já se sabe que ao produzir habitação, esses bairros eles vão passar por esse tipo por problemas de localização, problemas de violência, problemas de... Lá também se discute muito a questão habitacional, dessa habitação de interesse social, já partindo do pressuposto de que há dificuldades, há dilemas. E isso não é só no caso português, em outros países da União Europeia também se discute muito. No caso da França, né, com a questão da imigração e habitação social, no caso da Espanha, com os imigrantes também, com os jovens que já entram para a questão social, né? Depois que você sai da casa do seu pai, você já é questão social, já é público-alvo para habitação de interesse social. A discussão é: que habitação é essa?
E no caso português, há uma professora que estudou muito a questão da habitação social, que o tema dela de pesquisa é: as pessoas não são coisas que se coloquem em gavetas, né, que é Isabel Guerra. Que é isso, né? Esse tipo de habitação é gaveta. É colocar, fechar, colocar um problema bem afastado da cidade. Um problema que é um problema urbano, que toma toda uma dimensão de violência, de localização, mas colocadas em gavetas, elas estão lá, né? Você tira, hoje qualquer pessoa que entra na cidade de Campos fala: nossa, mas está tão mais bonita a entrada da cidade. Mas por quê? Porque você realocou essas pessoas e colocou em um conjunto habitacional. É muito comum escutar isso. Agora a entrada da cidade está limpa, né? Tá arrumada, né? Bem diferente. E é isso. Hoje o que a gente vive é uma questão dramática com essa... Onde pensar, refletir, onde colocar essa habitação social nesse quadro de fragmentação urbana. Agora, nessa atual conjuntura, um caso de falta mesmo de uma secretaria de habitação nos dois municípios, de um corpo técnico especializado e um futuro indefinido para a habitação de interesse social, né, dada a questão dos royalties, que era o grande financiador. Obrigada. A gente abre para o debate depois. Obrigada, então, Ana Paula, pela apresentação. E agora, então, chamo a Kézia de Souza Francisco para fazer a sua apresentação e a continuidade pelo tema. Nós já vimos a diversidade, então, dos temas, né, então, que se integram, né, e vai ser realmente interessante, espero, o debate depois. Kézia. Bom dia a todos e todas. Estou muito familiarizada com o microfone, né? Mas eu odeio minha voz também no microfone. Eu pedi ajuda ao Júlio, porque tem um slide que eu não preparei, mas vai me ajudar aqui só para mostrar para vocês sobre o conjunto. Então, agradecendo, né, essa oportunidade de participar, de o Júlio, que foi meu colega de graduação desde 2002, né, Júlio? Não vamos revelar. Tem bastante tempo. Não vamos revelar. E com a Ana Paula, né, que já foi um pouco depois, nós encontrei com ela num congresso em Salvador sobre essa pesquisa na SBS. Enfim, o que eu vou falar hoje difere um pouco do que eles falaram, e é até bom por isso mesmo, porque eu pretendo contribuir, né, nessa diferença, porque o meu objeto de pesquisa não foi diretamente programa habitacional, não foram diretamente as políticas sociais, mas foram concepções e práticas políticas, e eu estudei isso por meio do programa Morar Feliz. Eu fiz mais ou menos uma pesquisa durante 2 ou 3 anos, não diretamente, né, no campo, mas com visitas frequentes. Então foi um período muito longo, né, mas o meu objeto principal eram as concepções e práticas políticas, a partir, né, de uma visão da antropologia da política, e é nesse sentido que eu pretendo dar uma contribuição aqui. E aí, eu começo com 2 perguntas, né? Porque eu pensei no título da mesa: Política Habitacional na Região Norte Fluminense, Realidade e Perspectivas. Então, eu pensei em 2 perguntas. O que ocorrerá com as políticas sociais de habitação no município de Campos dos Goytacazes a partir de 2007, a partir desse ano? E porque raramente há uma continuidade das políticas sociais, né? Quer seja em Campos, quer seja no nível nacional, outros municípios. Então eu já vou dizendo que a primeira é mais difícil responder, provavelmente não vou responder, mas a segunda vou trazer elementos para ajudar a pensar por que não há essa continuidade, né, nas políticas sociais de uma política para outra. Então, falando um pouco sobre a minha tese de doutorado, o objeto, como eu disse, eram as concepções e práticas políticas, mas eu estudei isso a partir, e aí foi o título da tese, do acesso dos beneficiários às casas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes. No caso, assim, entravam vários programas habitacionais, porque o Morar Feliz, que foi muito abordado aqui hoje, é o mais recente, mas houveram outros, né? Houve outros anteriormente.
mas o foco foi no programa Morar Feliz. Então, como que esses beneficiários têm acesso na prática, né? No seu dia a dia? O que eles fazem? Como eles ficam sabendo dessas casas? Como que eles procuram, né? Como tem acesso? Quais as estratégias que eles utilizam, né? Para ter acesso às casas de fato? E são diversas, em cada capítulo, né, eu tratei de um tipo, inclusive até as invasões eu considero como uma forma de ter acesso, que é o que ocorre muito, né? Mas eu não vou me aprofundar. E os conjuntos habitacionais, por isso que eu pedi a ajuda do Júlio, foram na aldeia, não sei se vocês... Bom, só um minutinho. Então foram aqui 3 conjuntos aqui, sendo um foi na época do governo do Arnaldo Viana, um na época do governo do Mocaile e outro, né, do Morar Feliz, que é na época do governo da Rosinha. E aqui no Parque Prazeres, que tinham 3 conjuntos, sendo também 2 do Morar Feliz, do governo da Rosinha, e um da época do governo do Arnaldo. E na aldeia foi mais um também, acho que foram... Tem o Parque Santa Clara, que fica, né, o Parque Santa Clara também tem o Morar Feliz, que fica aqui do lado do... Caixa de gás. Enfim, então foram 3 anos visitando, né, esses conjuntos habitacionais, um na aldeia, 2 no Parque Prazeres, 1 no Parque Santa Clara e 3 em Travessão. Vai ser interessante, depois vocês vão entender por que eu destaquei desses diferentes governos, porque tem a ver com o que eu vou falar. Então, as questões, né, como eu disse, que norteavam a pesquisa, eram as concepções e práticas na política que as pessoas formulavam, os beneficiários principalmente. Quais os papéis, né, atribuídos aos políticos? E aí, né, uma proposta de pesquisa, para usar o termo de um artigo que o Clifford Geertz, um antropólogo, né, usa no conhecimento local, ele fala do ponto de vista do nativo. Então, deixar claro que o meu interesse era, né, ver a partir da visão dos próprios beneficiários. Qual o papel do prefeito, qual o papel do vereador, o que essas pessoas entendem por prefeitura, por estado, por governo, o que elas pensam sobre esses benefícios. Elas consideram como direito, consideram como uma doação, enfim, é uma pesquisa, né, antropológica sobre o cotidiano da política, para usar um termo da Karina Kuchinir, que é uma professora do IFIX, do Núcleo de Antropologia da Política. E um estudo também, né, no campo das representações. Há uma monografia que me inspirou muito no primeiro momento, que é People of the Sierra, de Julian Pitt-Reeves. É um antropólogo, e esse autor ele estudou exatamente como o Estado, o governo, eles são vivenciados na prática, o cotidiano, pelos agentes do Estado, pelas populações. Ele estudou num município pequeno, então ele conseguiu ver como que se relacionava com o Estado, né, com o governador, o prefeito, a prefeitura. Isso foi uma monografia que eu li e que inicialmente, né, me inspirou. E, enfim, por exemplo, o conceito de Estado, ele é amplamente debatido nas ciências sociais. Por exemplo, Marx, eu tenho a concepção do Estado burguês, o braço armado da burguesia, né? A função do Estado seria defender os interesses das classes dominantes. Aí, para o Weber, o Estado, por exemplo, já como o detentor do monopólio do uso legítimo da força física dentro de um território definido. Clifford Geertz, no Negar, o Estado Teatro no século XIX, ele já vem com uma concepção de Estado, e ele fala sobre todos os rituais, né, do Estado, a pompa do rei, todo o setor, um sistema de ranking que eles têm, enfim. E Durkheim, nos 10 lições sobre sociologia política, esse texto é particularmente interessante porque ele constrói e desconstrói várias definições do Estado. Ele diz, o Estado é isso, podemos definir o Estado como uma população definida num território? Aí ele fala, não, mas por quê? Aí depois outra concepção, e ele vai desconstruindo isso. E uma definição que é de John Comerford, um pesquisador do Museu Nacional, né, que achei interessante no artigo, ele fala, o Estado não é entendido como uma entidade com fronteiras fixas, passivo de definição prévia e unívoca, mas ele pode ser entendido a partir de processos específicos através dos quais
é possível observar a contínua redefinição daquilo que se considera como pertencendo ou não ao Estado. Ou seja, o Estado ele é continuamente definido. Depois vocês vão ver por que eu estou falando isso. Enfim, a despeito, né, dessas teorias que discutem o Estado e outras categorias como prefeitura, governo, isso não é nas teorias que eu falei anteriormente, mas o meu interesse era ver como que as pessoas, como eu disse, os beneficiários, as pessoas que recebiam as casas da prefeitura, elas pensavam sobre isso. Por que isso é importante aqui? Por que eu trago isso à tona? Porque é a partir dessas concepções que elas vão estabelecer suas práticas, suas ações. Né? E a partir daí que essas políticas vão ser formuladas e vão ser executadas da forma que são executadas. Né? A partir dessas concepções, o que você entende por política, o que você entende por uma relação entre político e eleitor, político e população, a partir desse entendimento é que essas políticas, né, são formuladas e são executadas na prática. Então, o objetivo era entender isso em campos. Mas aí surge o primeiro problema, né? Quando a gente trabalha, no caso eu trabalhei com pesquisa de campo, observação participante, como você fazer uma etnografia, uma observação participante no município da dimensão de Campos, que é simplesmente o maior município do interior do estado do Rio de Janeiro, com uma população de 500 mil habitantes. Então, a primeira necessidade desse recorte, né? Eu poderia estudar esse né, objeto das concepções políticas a partir de vários caminhos, né? Porque a política ela se manifesta de várias formas, então eu poderia ter escolhido, mas eu tinha interesse especial pelas políticas sociais. E, particularmente, a questão habitacional, como a Ana Paula mostrou, os slides, aquelas casas, você passa pela BR, né, indo em direção à Vitória, não sei se vocês já perceberam, mas são conjuntos habitacionais que ficam bem expostos. Você vai para Goitacazes, você vê também conjuntos habitacionais, isso chama muita atenção. E exatamente o que ela colocou ali, eu achei interessante, as pessoas colocadas em gavetas, você olha aqueles caixotinhos, você fica imaginando, quem são essas pessoas que vão morar aí, como que é isso, né? Porque parece exatamente uns caixotinhos que você vai colocando pessoas ali. Eu ficava só imaginando como que essas pessoas eram retiradas dos seus bairros e colocadas naquelas casas lá, com aquele perfil impessoalizado, né? E então era uma coisa que me chamava a atenção. Então eu pensei, já que eu quero estudar a relação política em campos, política entre os agentes do Estado, entre os políticos e a população, eu acho que eu vou estudar a partir, né, desses conjuntos habitacionais e também entender como é que funciona essa dinâmica aqui em Campos. Então, voltando um pouco do início das minhas pesquisas, na graduação eu estudei sobre a sociabilidade das vilas operárias usineiras. E então essa relação entre o usineiro e, né, os empregados, os trabalhadores. A usina, não sei se todos aqui são de Campos, mas usina aqui é a usina de cana-de-açúcar Arial, que a gente, né, chama simplesmente usina, mas são as agroindústrias sucroalcooleiras. E esses usineiros frequentemente eram pessoas públicas e políticos, eram vereadores, deputados, prefeitos. E a despeito de uma imagem que também era formulada deles como exploradores de mão de obra e degradadores do meio ambiente, por causa dessa coisa toda da cana-de-açúcar que degrada, e também, né, até inclusive vender comida estragada nos armazéns, havia também uma visão, principalmente acerca de os políticos, de uns usineiros mais antigos, deles sendo vistos como benfeitores e patronos da cidade. Então também havia difundido. E isso eu posso falar um pouco mais próximo, assim, porque na época da graduação, eu fazia esse trabalho de campo, eu visitava as usinas e encontrava com... né, conversava com ex-trabalhadores, né? Na época até o Frederico, que vai estar na próxima mesa, ele me acompanhava na usina Santa Maria, na usina Cambaíba, e eles falavam desses usineiros com admiração, com respeito, né? Mas esses mais os antigos usineiros, porque dos filhos dos herdeiros já tinham mais uma visão empresarial, então não havia tanto essa relação de respeito, admiração, de reciprocidade. A gente percebia por parte dos trabalhadores essa visão mais por parte com relação aos antigos usineiros, alguns, né?
E, enfim, então eles tinham essa imagem de benfeitores, de, por exemplo, a Santa Casa de Misericórdia, né, foi uma doação deles, as obras de saneamento da cidade, algumas, né, e tinha essa coisa de realizar festa nas usinas, distribuição de presentes, enfim, todas umas práticas que algumas pessoas, né, acabavam interpretando como dádivas, e então tinha essa relação. Então, por que eu estou falando isso? Porque inicialmente, né, a minha proposta era comparar, porque esses usineiros, eles eram políticos, vereadores, prefeitos, né, deputados. Então, como eu tinha feito isso na graduação, já 10 minutos, era comparar se havia alguma relação entre esse modo de fazer política e a política atual, né? E a política que é feita nos dias de hoje. Porque em 1988, o Garotinho, ele fez a sua campanha, né, do Muda Campus, justamente criticando essa política dos usineiros, um modo de fazer política dos usineiros. Mas então, será que mudou? Ou houve alguma continuidade? Né? Então, eu me concentrei, mas só que essa ideia não vingou da comparação e eu acabei me concentrando somente no modo como é feita a política atualmente. Mas ainda assim, as relações, né, da pesquisa anterior com a tese, elas apareceram, porque, para minha surpresa, os moradores das casas da prefeitura eram ex-trabalhadores de usina, ex-moradores de fazendas de cana-de-açúcar, trabalhadoras diretamente com a cana-de-açúcar. Uma das principais pessoas com as quais eu realizei a pesquisa, o marido dela morou durante 30 anos numa fazenda de cana-de-açúcar da usina São João e depois ele se tornou vigia da usina São João. E, enfim, todos os, né, vários, assim, a maioria, talvez, não fiz esse registro quantitativamente, mas eram pessoas trabalhadoras de cana-de-açúcar que haviam saído desses interiores, né, com essa relação de morador. O que é um morador? É aquela pessoa que, né, uma relação de trabalho, né, que não, provavelmente agora não é muito comum, mas era muito comum antes. E sobre o que eu tinha falado do Estado, eu estava na SBS em Porto Alegre, ano passado, e uma das pessoas que... um ano retrasado, né? Ela perguntou, eu falando sobre tudo isso, sobre as relações pessoalizadas na política, ela perguntou, então você está querendo dizer que há uma falência do Estado? Foi a pergunta que ela fez, justamente porque eu retratei sobre essas questões pessoalizadas, essa forma da população perceber e lidar com a política, com os políticos. Então, aí a pergunta, né, que eu faço, mas de que Estado nós estamos falando? Você vê que há práticas, né, há políticos que agem dessa forma. Então, uma pergunta é a seguinte, esses políticos, eles não estão agindo de acordo com o que a gente acredita que seja o Estado, o conceito, ou o conceito de Estado que a gente formula não está, né, abarcando essas relações que ocorrem dentro da política. E não concordar com certos procedimentos, né, com certas práticas que a gente não concorda, não é o mesmo que ignorá-las, né, que dizer, isso não existe, né, isso não funciona assim. E também, quando a gente diz que há uma relação pessoalizada na política, não estamos falando que não há normas, não estamos negando as normas, as leis, o universalismo de procedimentos. Não significa dizer que os políticos, ao serem percebidos, né, como sujeitos de carne, osso e sentimentos, né, uma frase de um outro antropólogo, não quer dizer que eles não tenham que obedecer certos procedimentos, né? Todo o aparato do Estado estão presentes, as prestações de contas, as votações na Câmara, as fiscalizações, os ofícios, decretos, todos esses elementos, né, que remetem aos procedimentos formalizados do Estado, eles estão presentes. Então é muito mais no sentido de compreender como que essas questões formais e informais, elas se articulam na prática, do que estabelecer uma hierarquia a priori, né? Digamos assim, o que predomina? Será que esse Estado é mais pessoalizado, é menos impessoal? Né? O que predomina é o interesse pelo bem comum, são os interesses individuais, mas é muito mais no sentido de entender como que tudo isso se articula na prática. Então, para finalizar a pergunta, né, que eu havia falado, porque raramente há uma continuidade das políticas sociais?
Então, do que eu expus anteriormente, né, dessas políticas sociais vistas como benesses, como dádivas, e que são relacionados pela população que as recebe como sendo feitos dos políticos que estão no poder no momento, tanto que eu achei, como eu falei para vocês dos conjuntos, eles feitos em épocas diferentes e eram programas habitacionais diferentes, né, do Morar Feliz, programas anteriores, as pessoas se referiam, né, sempre, isso sim, sempre, em nenhum momento eu vi diferente, mas casinhas de Mocaibe, as que foram feitas no governo do Mocaibe, casinhas de Arnaldo, as que foram feitas, né? E as casinhas de governo, quando foi uma parceria entre o governo do estado e prefeitura, que também em Travessão vi um conjunto habitacional desse que era feito assim, uma parceria do governo do estado com o governo municipal. Então elas atribuem realmente essas políticas sociais e as casinhas aos prefeitos na época em que foram feitos. E as casinhas do Morar Feliz, talvez, né, vocês viram isso também, eles chamam de casinhas da Rosinha. Então, sim, é atrelado ao prefeito. Inclusive, havia uma competição, né, percebi isso entre Minha Casa e Minha Vida e o Morar Feliz, porque Minha Casa Minha Vida era um programa, né, do governo federal, portanto, dava ibope para Dilma, para o Lula, e o Morar Feliz, né, por ser da prefeitura, dava ibope para a Rosinha, então havia também essa competição. Então, quando muda o governo, tende a encerrar uma política social que estava relacionada ao político daquela época. Por isso, né, essa pergunta que eu fiz sobre a perspectiva do programa Morar Feliz 2017, para mim, eu considero assim, que o Morar Feliz ele já se encerrou. Talvez tenha até dificuldade para concluir as casas, né, que já estavam em andamento. Talvez até isso esteja comprometido. Porque, a não ser, né, que Rosinha ou algum outro político, né, relacionado a eles retome, né, o Morar Feliz, mas se isso não ocorrer, não vai ter continuidade, né? A perspectiva até que haja outra política habitacional, até mesmo porque, né, a política habitacional ela é uma prerrogativa do Estado, desde a Constituição de 1988, que fala sobre a obrigação do Estado em relação à assistência social. E aí a parte do município executá-las, né, dentro dos seus municípios. Então vai haver política habitacional, mas ela não vai ter nome de Morar Feliz e não vai ser como Morar Feliz, vai ser uma outra. Por quê? Porque essa política está relacionada à Rosinha, então desenvolver essa política seria dar ibope, né, para o governo Rosinha, é isso que eles não querem. Então por isso que nem na política nacional, estadual ou municipal, quer seja um município, não há essa continuidade de políticas. Eles começam uma, mas entra um outro governo, vai querer dar a sua cara. Por quê? Porque a política habitacional ela é relacionada a uma dádiva que é dada pelo político, a população faz essa relação direta. Então, estou concluindo. Você falou, né, que tem a marca da Rosinha, acho que o Júlio falou isso também no momento, né? Bom, acho que é isso mesmo, então, os demais que tiver para falar, então eu espero ter contribuído, né, porque a minha visão, como eu disse antes, é um pouco diferenciada, né, mais antropológica, mas, enfim, obrigada.